E o Clube de Regatas do Flamengo está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço nessa janela de transferências. Vou trazer todos os detalhes para você. Falando sobre reforço, o Flamengo pretende fazer um investimento em uma contratação que pode se tornar a maior contratação da história do Clube de Regatas do Flamengo. Situação envolvendo a passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel pelo velho continente, parada na Espanha, na Itália e também na Inglaterra. Inclusive o West Ham da Inglaterra já avisou o Flamengo sobre as condições de poder negociar Lucas Paquetá. Flamengo terá uma nova reunião com os ingleses. Flamengo também vai ter uma reunião, e esperamos que essa é a última reunião, com os italianos por Marcos Antônio. Situação envolvendo Marcos Paulo do Atlético de Madrid. Será a parada de Marcos Braz também e Bruno Spindel lá na Espanha. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo Gabigol. O nome de Dudu novamente volta a ser falado em uma possível troca com Gabigol, Henrique. O que está acontecendo? Eu já expliquei muitas coisas envolvendo Gabriel Barbosa, o que apuramos do lado do Flamengo, o que apuramos do lado do Palmeiras, o que apuramos do lado de Gabriel Barbosa, e eu vou trazer atualizações sobre essa situação de Gabigol, a verdade, o que está acontecendo nesse exato momento. O técnico Tite ganha reforço importante para o jogo contra o Cuiabá neste próximo sábado. E falando em jogo contra o Cuiabá, amanhã também tem jogo da seleção brasileira. E esse jogo é muito importante, Brasil e Uruguai. Que do outro lado temos o quarteto do nosso Megão queridão, Arrascaeta, Dela Cruz, Vinha e Varela. Será que a seleção brasileira vence o Uruguai amanhã, que na verdade é favorita a esse jogo? Vamos falar sobre isso, falar também sobre a situação envolvendo as palavras do Gerson, que o que Gerson está se tornando dentro do Flamengo é incrível, é absurdamente incrível. Vou falar sobre isso. E o Megão queridão, hein, que ganhou aí, na verdade, né, uma gordurinha na classificação do Campeonato Brasileiro. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre ainda jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro que se encerraram ontem. E ontem tivemos Bahia e Juventude, inclusive o Bahia venceu o Juventude, e Palmeiras e o Grêmio, né? Que no caso aí o Palmeiras empatou com o Grêmio. E esses jogos que aconteceram ontem foram jogos de suma importância para o mais querido Brasil em relação à tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo consegue uma gordurinha ali distanciada do segundo, terceiro e quarto colocado. Que nesse exato momento o Flamengo está com 30 pontos, é o líder absoluto. Segunda colocação, Botafogo com 27 pontos. Terceira colocação, Palmeiras, que empatou aí junto com o Grêmio. O Grêmio abriu o placar aí, na verdade abriu o placar 2-0. Palmeiras no finalzinho conseguiu ali arrancar um empate e empatou com o Grêmio 2-2. Palmeiras também fica na terceira colocação com 27 pontos também. O Bahia venceu o Juventude e foi a 27 pontos. Próximo confrontos dos primeiros colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Olha só, teremos aí Palmeiras e Bahia, confronto direto. Botafogo e Atlético Mineiro. Eu vou falar para vocês, mesmo esse jogo, Palmeiras e Bahia, acontecendo em São Paulo, esse jogo tem cara de empate. Botafogo e Atlético Mineiro, no Engenhão. Jogo que acontece, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem aí com uma crise daquelas, né? Principalmente agora, depois da última rodada agora, o último jogo contra o Flamengo. O Flamengo foi lá e aplicou a goleada sobre 4-2 no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem com a missão de vencer, porque a crise já está implantada dentro do Galo e o Galo precisa vencer esse jogo. O Mengão queridão recebe o Cuiabá no Maracanã às 20 horas, horário de Brasília. Lembrando que o Flamengo tentou ver se conseguia com a CBF, mas é uma situação que eu vou falar para vocês, é basicamente
A gente vai tentar, mas é já sabendo a resposta, né? Porque esses caras não facilitam nada. Palmeiras joga da segunda, Palmeiras joga no domingo, a hora que quer, a hora que quer e o dia que quer, essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas o Flamengo foi lá junto à CBF, pediu para adiar esse jogo, mudar para segunda-feira. Só que a CBF não aceitou. Aceitou por conta da grade de transmissão da Globo. A detentora dos direitos de transmissão, que é a Globo, não ia aceitar também, tudo e muito mais. Tirou de 21 horas para 20 horas por conta do jogo da seleção brasileira. Brasil e Uruguai se enfrentam às 10 horas e o Flamengo e Cuiabá às 8 horas. Acabou o jogo Flamengo e Cuiabá, já tem o jogo da seleção brasileira. E o jogo da seleção brasileira é um jogo de suma importância também para nós torcedores rubro-negros, para o Flamengo, para o técnico Tite, porque o Tite pode ganhar o quarteto uruguaio de volta. Seleção brasileira e seleção uruguaia. Temos lá na seleção uruguaia Matias Vinha, Varela, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta. O Vinícius Júnior precisa entrar com uma missão para esse jogo de vencer a seleção do Uruguai, que é favorita para essa partida. Com todo o respeito à seleção brasileira, o Uruguai é favorito sim a esse jogo. E se caso o Brasil vencer, avança a semifinal da Copa América. O Uruguai vencer, avança a semifinal da Copa América. Mas se o Brasil vencer, o quarteto uruguaio volta ao nosso Mengão queridão. Flamengo e Cuiabá amanhã às 20 horas, horário de Brasília. Vamos em busca de mais uma vitória importante para o nosso Mengão queridão. Mas a gente precisa falar também aqui sobre o Gerson. O que o Gerson vem crescendo dentro do Flamengo, se tornando líder nato, absoluto e gigante, capitão de exemplar dentro do Flamengo. Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, o Gerson fez ali nos bastidores do Flamengo, foi mostrado aí um vídeo do Gerson com todo o elenco reunido, comissão técnica, e o Gerson realmente passando ali muita garra, muita gana, inspiração aos jogadores. E ele falou o seguinte: vieram aqui, pisaram no nosso escudo, mandaram nossa torcida calar a boca, desrespeitaram a gente. Isso eu não aceito. Não aceito que ninguém vá na minha casa e me desrespeite. Então vamos em busca dessa vitória, vamos com garra, com gana, e a gente vai conseguir. O Flamengo fez uma bela partida diante do Atlético Mineiro, aplicando aí uma goleada, na verdade, 4-2 para cima do Atlético Mineiro. O Flamengo hoje abriu aquela gordurinha na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos em busca dessa vitória amanhã. Flamengo e Cuiabá. Não entrar com, posso dizer assim, né, como contra o Cuiabá, como se fosse um time qualquer lá de baixo, não. O Cuiabá é uma equipe esperta e vem muito bem montada aí. E temos que entrar com a mesma gana, com a mesma raça, com a mesma garra, com os pés no chão, contra o Cuiabá, tanto quanto a gente entrou contra o Atlético Mineiro. Essa é a verdade. Amanhã o técnico Tite ganha um reforço importante para esse jogo. O Tite ganha um reforço caseiro, posso falar assim, né, para o jogo contra o Cuiabá. Isso porque Igor Jesus está recuperado de lesão e apto para retornar à lista de relacionados do mais querido Brasil. Existe a chance de a volta acontecer já nesse duelo de amanhã contra o Cuiabá. Igor Jesus treinou normalmente com os companheiros nesta última quinta-feira, não tiveram folga, treinaram na parte da noite, em treino noturno, treinaram ontem. Igor Jesus está de volta e tem tudo para ser relacionado, e é um reforço importante aí no meio de campo do nosso Mengão queridão. Então o Flamengo treina hoje, faz a última preparação para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Bom, Flamengo e Cuiabá amanhã é um jogo importantíssimo. 20 horas, vamos em busca dessa vitória. Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa. Meus amigos, é o seguinte: as informações que apurei, tanto do lado de Gabigol, tanto do lado do Palmeiras, como também do lado do Flamengo, são informações baseadas realmente no tudo que já vem acontecendo. Nome de Dudu volta novamente em pauta nos noticiários, mais uma vez, sobre uma possível troca de Gabigol por Dudu. Ontem, o jornalista Jorge Nicola teria trazido no seu canal, aqui no YouTube, sobre uma assinatura de pré-contrato de Gabigol com o Palmeiras. Essa informação foi negada tanto do lado do Palmeiras
como também do lado de Gabigol. E do lado do Flamengo, nada chegou. Essa informação, nada chegou do lado do Flamengo. Henrique, existe a possibilidade de o Flamengo trocar o Gabigol por Dudu? Não procede essa informação por enquanto. Gabigol pode reforçar o Palmeiras? Pode reforçar o Palmeiras em 2025. O Gabigol deixou claro. Tomou essa decisão. Não vai assinar um pré-contrato com nenhuma outra equipe rival do Flamengo, a não ser que seja para um time dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Europa. Mas aqui no Brasil, se chegar de fato proposta por Gabigol, para ele assinar um pré-contrato, ele vai comunicar ao Flamengo. Essa é uma decisão de Gabigol, e Gabigol não quer deixar o Flamengo pelas portas do fundo. Eu já falei sobre isso, o Gabigol tomou essa decisão. Se chegar, eu vou levar até o Flamengo. O Gabigol não quer sair do Flamengo pelas portas do fundo, e sim, sair pela porta da frente. Essa é a decisão de Gabriel Barbosa. Então não existe nada. Palmeiras nega, Gabigol nega, Flamengo nega. É aquela coisa, aonde há fumaça, há fogo. Muitas das vezes eles vão negar. Sim, pode existir, mas no momento, tanto Gabigol, tanto Palmeiras e também o Flamengo negam que não tem nada. Não chegou nada no clube por Gabigol até o momento, beleza? Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre Lucas Paquetá. Esse sim, o Flamengo pode falar assim para vocês, está fazendo a maior compra, a maior contratação da história do clube de regatas do Flamengo, se de fato o Flamengo fazer os investimentos que pretende fazer por Lucas Paquetá. A informação que apuramos é que o West Ham já avisou ao Flamengo que não tem nenhuma chance de emprestar Lucas Paquetá. Marcos Braz e Bruno Spini já tiveram uma rodada de reuniões com a diretoria do clube inglês para tentar um empréstimo de Lucas Paquetá com opção de compra, mas até o momento não chegaram a um acordo. O Flamengo não descarta comprar Lucas Paquetá em definitivo. E qual seria a ideia do clube? Hoje o valor de Lucas Paquetá está avaliado em 70 milhões de euros. Basicamente aí, quase 70 milhões de euros. O que seria inviável para o clube de regatas do Flamengo fazer o investimento nesses valores. O Flamengo topa. Essa informação que apuramos. O Flamengo topa até pagar 30 milhões de euros por Lucas Paquetá e dá uma prioridade de compra ao West Ham da Inglaterra por Lohan. O garoto Lohan está sendo aí um nome que vem sendo veiculado em meio a essas negociações do Flamengo com o West Ham por Lucas Paquetá. Eu vou explicar para vocês. A prioridade de compra de Lucas do West Ham comprar o Lohan não é que o Flamengo vai dar o Lohan ao West Ham. Vou explicar para vocês. Flamengo fechar a compra do Lucas Paquetá e lá na frente chegar algum clube interessado pelo garoto Lohan, vamos dar um exemplo, apresentar uma proposta de 40 milhões de euros. Flamengo realmente vê que aquela proposta é bacana, dá para negociar o Lohan. O Flamengo primeiramente vai pegar essa proposta, vai apresentar ao West Ham. Olha só, chegou essa proposta aqui, esses valores de clube X, e a gente tá animado, a gente pode negociar o garoto com esse clube, mas a prioridade é de vocês. Vocês aí vão cobrir, vão pagar o mesmo 40 ou cobrir esse valor. Se o West Ham topar, a prioridade do Flamengo vender Lohan é para o West Ham. Não é que o Lohan vai de graça para o West Ham, tá? Então basicamente assim, então o Flamengo, se realmente se concretizar, seria aí a maior contratação da história do clube de regatas do Flamengo. Tem a questão, a situação envolvendo o Lucas Paquetá lá, sendo acusado de envolvimento em casa de apostas. Outra situação que o Flamengo também precisa ficar ligado. Ah, Henrique, mas a situação é lá na Inglaterra, aqui no Brasil não tem nada a ver, mas pode interferir em alguma coisa. Então o Flamengo precisa ter cautela. Mas de fato o Flamengo está focado e é tratado como uma das maiores contratações, do maior desejo, na verdade, o Flamengo tem para essa janela de transferências. Marcos Braz terá uma nova reunião com os ingleses sobre a situação de Lucas Paquetá, mas também terá parada na Espanha e na Itália. Na Espanha, a situação envolvendo Marcos Paulo.
ponta esquerda, jogador naquele tipo box to box que o Tite gosta de ter, jogador que joga como meia, jogador que joga como falso 9, jogador que joga como ponta esquerda, também joga pelo lado direito de campo no ataque. Então um jogador que interessa ao Flamengo. O Flamengo tem sim interesse na contratação de Marcos Paulo, jogador de apenas 23 anos, tem aí contrato com o Atlético de Madrid até o meado do ano 2026. Não é um jogador considerado com cifras elevadas, tá? De acordo com o portal Transfermarkt, o valor de Marcos Paulo hoje está avaliado em 2 milhões de euros. É claro que o Atlético de Madrid não vai vender. Se ele quiser botar o valor para vender por 4, 5, 6 milhões de euros, ele coloca esse valor. Só que de acordo com o valor de mercado, o jogador gira de 2 a 3 milhões de euros, de acordo com o portal Transfermarkt. Então é um jogador que o Flamengo tem interesse sim nessa contratação. E Marcos Braz e Bruno Spini vão se reunir com a diretoria do Atlético de Madrid, lá na Espanha também, pela contratação de Marcos Paulo, que ainda está em estágio inicial. Agora, em relação à parada de Marcos Braz e Bruno Spini na Itália, vai ser diferente. Esse sim, o Flamengo pode estar muito próximo de a qualquer momento anunciar a primeira contratação dessa janela de transferências, que é a situação envolvendo Marcos Antônio. Marcos Paulo do Atlético de Madrid, Marcos Antônio da Lazio da Itália. Marcos Antônio é meia ofensivo, jogador que hoje tem 24 anos, pertence à Lazio da Itália, com quem tem contrato até o meado de 2027. Jogador que já disse sim ao Flamengo, já tem bases salariais e com tempo de contrato acertado com o mais querido Brasil, mas o Flamengo não descarta também a contratação por empréstimo. O Flamengo está disposto ou comprar o Marcos Antônio em definitivo, ou tentar uma contratação por empréstimo com opção de compra. A Lazio topa negociar o jogador por empréstimo com obrigação de compra, e o Flamengo já sinalizou que topa. Então assim, o Flamengo espera fechar a contratação de Marcos Antônio antes da abertura da janela de transferência, que abre agora na próxima quarta-feira. Marcos Braz e Bruno Spini estão viajando para a Itália, e ainda pode ser nas próximas horas, teremos novidades envolvendo Marcos Antônio, que pode ser o primeiro reforço do mais querido Brasil nessa janela de transferência. Marcos Antônio se tornando a primeira contratação dessa janela de transferências para o nosso Mengão queridão. Então o Flamengo tem sim negociações com esses 3 atletas, com os clubes desses 3 atletas, Lucas Paquetá, Marcos Paulo e Marcos Antônio. Então vamos aguardar, e claro, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço, para deixar você sempre muito bem informado entre essas e outras informações do nosso clube de regatas do Flamengo. E agora foi isso, quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.